Pessoal, será que esses ataques extremistas de alguns bolsonaristas, de algumas pessoas que atacam ao STF, né, está realmente abalando as estruturas do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Por que que eu estou dizendo isso e por que que eu trago esse vídeo hoje? Porque é uma notícia urgente. O Nunes Marques bate de frente com Moraes, dois ministros realmente estão tendo atrito dentro do STF. O Bolsonaro comemorou também, eu vou trazer aqui informação da comemoração do Bolsonaro, e aí muita gente repercutiu sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa possibilidade de abalar as estruturas aí, né, do Supremo Tribunal Federal. E ele peitou Moraes, né? Então tem reviravolta aí nos atos e eu vou trazer aqui tudo para vocês em primeira mão. Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes, rapidinho, reforça a importância de você que ainda não é inscrito no canal de se inscrever, porque essa é a hora da verdade. Aqui tudo relacionado à verdade política, o que está acontecendo e que abala o Brasil de alguma forma, porque estamos falando dos políticos, estamos falando dos atritos, eles têm que estar em união para trabalhar por um objetivo, né, que é salvar o nosso país, que é proteger o nosso país, a nossa democracia. Então a gente vai olhando todos os movimentos e vai trazendo para vocês, porque no meio da internet, infelizmente, existe muita fake news, muita gente acaba caindo, compartilhando, e vocês precisam saber a verdade. Então o cidadão brasileiro que quer saber a verdade, se inscreve no canal, para você receber os conteúdos aqui que a gente traz com muito carinho para vocês. Deixa a opinião de vocês também. Se tem algum tema que você quer que a gente traga, deixa aí nos comentários, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, bora lá para a informação. Gente, o que aconteceu dentro dessa questão de Moraes, do Nunes Marques, o que houve? Vamos lá. Vou trazer a notícia e vou explicar, tá? A prisão indiscriminada de extremistas preocupou. Quem disse isso foi o Nunes Marques. E a partir dessa fala você já pode entender o que aconteceu, né? O ministro do STF ele afirmou que prisões pelo 8 de janeiro exigem uma identificação precisa e individualização de condutas, pessoal. Então o ministro Nunes Marques ele divergiu de opinião com Alexandre de Moraes e por isso muitos bolsonaristas comemoraram. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele disse que são preocupantes as prisões em larga escala dos extremistas que participaram do dia 8 de janeiro em Brasília, feitas de forma indiscriminada e a continuidade do encarceramento dos radicais. A declaração foi feita em um voto proferido em um julgamento no plenário virtual do Supremo. A corte analisou recursos contra decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que havia negado habeas corpus apresentados pela defesa dos extremistas pedindo a liberdade. Abre aspas. Todavia, nesse momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala realizadas de forma indiscriminada em razão dos fatos ocorridos no dia 8/1 de 2023 e investigados no inquérito número 4879 e a extensão temporal dos encarceramentos revelam-se preocupantes e levam-me a consignar desse logo algumas ressalvas que considero necessárias. Fecha aspas, isso foi o que disse Nunes Marques em seu voto. O inquérito citado apura a realização de atos considerados antidemocráticos e tramitou de forma sigilosa no STF. O julgamento dos recursos dos extremistas se encerrou na sexta-feira, do dia 17 de fevereiro. No formato, não há debate e os ministros depositam seus votos no sistema eletrônico da corte. O Supremo julgou 3 casos e o resultado foi o mesmo. Por um placar de 10-0, a corte rejeitou os recursos e manteve os extremistas presos. O ministro Alexandre de Moraes ele não votou porque ele se declarou impedido de participar. Os habeas corpus questionavam decisões do próprio Alexandre de Moraes de determinar a prisão dos extremistas que participaram dos atos e que estavam acampados no quartel-general do Exército. O relator dos recursos, o ministro Lewandowski, ele citou o entendimento consolidado do STF para rejeitar os pedidos. Conforme a súmula 606 do tribunal, não é possível aceitar a tramitação de habeas corpus questionando decisão de ministro ou de colegiado do Supremo. E o Nunes Marques, ele acompanhou com ressalva o entendimento do relator,
O ministro reiterou seu total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público no dia 8 de janeiro, além do desrespeito e afronta aos poderes constituídos protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes, fecha aspas, na data, né? E abre aspas novamente, né? Ele disse que a Constituição Federal assegura o exercício do direito de reunião e de liberdade de manifestação, desde que de forma pacífica, nos locais abertos ao público, não tendo essa regra sido observada por aqueles que realizaram as invasões e depredações do patrimônio público e também demais ilícitos criminais ocorridos no domingo do dia 8/1, fecha aspas, declarou. Entretanto, Nunes Marques disse que as prisões em flagrante e a eventual conversão em prisões preventivas ou em medidas cautelares diversas da prisão exigem necessariamente a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 8 de janeiro e a individualização de suas respectivas condutas. Ele falou, abre aspas, ressaltar ademais que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, que é o último recurso, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas, fecha aspas, declarou. Então, pessoal, essas questões deverão ser verificadas de forma criteriosa por ocasião do julgamento pelo plenário dessa corte das medidas determinadas no âmbito do referido inquérito 4879. Em face do exposto, acompanho o eminente relator para negar seguimento ao presente habeas corpus com as ressalvas acima delineadas, tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Muita gente repercutiu, vocês viram aí o que aconteceu. Muita gente disse que o Nunes Marques, ele peitou o Moraes, mas na verdade, não é que ele peitou, ele trouxe a opinião dele e o voto dele na questão de algumas ressalvas. Não foi em tudo, ele disse algumas questões que realmente tem que tomar cuidado ao declarar uma prisão, porque você não pode fazer em questão coletiva, você tem que fazer em questão individual, entender qual foi o delito de cada um individualmente, né? Isso vai acontecer, vocês viram aí a réplica do Alexandre de Moraes, mas por ele ter falado isso, muita gente já colocou que ele peitou o Moraes, ou seja, ele deu um posicionamento diferente e os ministros divergem. Só que isso não é algo que parece, na minha opinião, estar abalando a estrutura da STF, isso porque vocês viram que os 10 votaram juntinhos a favor de não liberar os prisioneiros, o pedido de habeas corpus. Então, não foi ninguém votou a favor de liberar. Todos entenderam que eles têm que ficar de forma preventiva. Então, alguns trechos ali dentro do processo, né, de prender eles vão divergindo dentro do voto. Mas, no geral, eles concordaram em manter presos. Então, é isso que a gente tem que entender e analisar, né, dentro do STF. Realmente está tendo aí esse atrito. Atrito você vai ter, até a gente no trabalho, às vezes tem com o colega, com o chefe, enfim, divergências de opiniões, então faz parte, né? Mas, no meu ver, continua tudo normal ali. Eu não estou vendo nada assim meio abalado por causa desse processo. Então, foi muita desinformação jogada na internet também, tá? Então, é isso. Comenta aí o que você achou, vai comentando pra mim. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até logo.